Meu nome é Eduardo Frois, eu sou diretor de vendas da Sofar Solar, né? Então nós somos fabricantes de inversores, uma marca de inversor que já está no Brasil desde 2017, mais de 250 mil inversores comercializados no nosso país, tá? Pessoal, hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente. O meu intuito aqui realmente é a gente trazer mais conhecimento para agregar para vocês na ponta, tá? Não vou ficar falando de portfólio, nem dar todos os dados dos investidores da Sofar. A gente vai, de fato, falar de um assunto que está muito em voga hoje em dia, que é exatamente o casamento entre painel e inversor, né? Então, acho que esse assunto vai agregar bastante no dia a dia de vocês e vocês fazerem algumas análises bem interessantes na hora de formar o kit e de fazer análise técnica e financeira, que é o que você acaba apresentando para o cliente de vocês lá na ponta, tá bom? Então, vamos lá. Antes de entrar no assunto, eu vou fazer aqui uma breve introdução aqui de mim, né? Então, eu estou no mercado fotovoltaico desde 2018, eu já passei basicamente por toda a cadeia do fotovoltaico, desde ali da integração, como muitos de vocês aqui. Também já passei na parte de franqueadora, né? Então eu tenho mais de 9 mil projetos homologados no meu nome. E na distribuição, né? Trabalhei numa grande distribuidora no Brasil e hoje, né, eu estou como responsável de vendas da Sofar no Brasil, que é um fabricante de inversores. Vamos lá. Legal, pessoal, aqui uma primeira pergunta para vocês, para a gente começar aqui o nosso assunto e refletir um pouquinho, né? Então está escrito ali, inversores fotovoltaicos são todos iguais? É a pergunta que eu deixo para vocês. Bem, eu vou melhorar um pouco essa pergunta, né? Todo fornecedor de inversor, por exemplo, ele tem inversores de 5K. E a pergunta para vocês é a seguinte, inversores de 5K são todos iguais? Eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo que não, né? Mesmo a potência de saída sendo igual, eles não são todos iguais. E a gente vai ver como que isso influencia no nosso dia a dia na hora de fazer a composição do kit solar. Vamos lá. Tem um ponto muito importante em relação ao inversor, pessoal. O inversor, ele é escravo do avanço tecnológico dos painéis. Vocês já sabem disso, né? E a gente vai fazer uma análise muito breve aqui do que está acontecendo com a evolução dos painéis no Brasil e no mundo, né? A gente consegue verificar aqui, né, pessoal, que de 2020 até 2022, esses painéis foram os painéis mais vendidos em cada ano. Quem trabalha na indústria há mais tempo vai identificar essas potências de acordo com os anos em que elas estão selecionadas, né? Então, por exemplo, de 2020 a 2022, o painel saiu de 330 watts para 550, foi um dos painéis mais vendidos no ano passado. O ponto de observação aqui é que o painel ele saiu de uma corrente de 9 amperes para uma corrente de 13,5. E aí, Eduardo, o que isso tem a ver no meu dia a dia, na venda? Como é que isso vai me ajudar a fazer orçamento? Pessoal, eu já posso confessar para vocês que no ano passado, essa corrente de 13,5 desse painel, ela já estava muito superior a que vários investidores de mercado poderiam entregar. É o que eu costumo dizer assim, ó, a gente tem muito painel para pouco inversor. E isso é um problema na ponta, porque a gente faz estudo de viabilidade técnica, de payback. Então você acaba, muitas vezes até, vamos dar um exemplo, você pega um painel hoje de alta potência, de 650, por exemplo, e bota no inversor que tem 13 amperes. Você vai ter um monte de corrente que o painel pode gerar e o inversor não vai entregar para o teu cliente. Aí a tua análise financeira, análise técnica já fica totalmente comprometida. Payback, VPL e todos os outros que vocês podem fazer. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto porque é um assunto que muita gente erra na prática. Inclusive lá no stand a gente conversa toda feira e a gente vê que o pessoal está fazendo coisa errada no mercado, tá bom? E isso vai servir de argumento para você já colocar no speech comercial, no speech de venda e conseguir até desbancar alguns concorrentes, tá? Então vamos lá. Olha o que acontece para 2023. A gente tem muita gente de painel boa nesse fórum aqui, né? Meu amigo Dani aí já até falou de manhã. Então, olha lá, em 2023, pessoal, que a gente tem isso aqui, ó. A gente tem novas tecnologias de painel que estão levando a corrente para 17,5. E isso aqui fica mais crítico na hora de se fazer um orçamento. Porque, mais uma vez, você pode ter muito painel para pouco inversor. E quando você está numa concorrência, né, no mercado, isso pode ser um ponto decisivo na hora de o cliente optar por você ou pelo teu concorrente. Imagina o concorrente falando assim, olha, eu ofereço o painel de 650, muito mais tecnológico, etc. Aí você está com um painel de 550, porém com um casamento correto com o inversor. Aí você fala, eu tenho um painel de 550. Então, o teu concorrente ele já tem esse argumento que ele tem um painel melhor. Só que não vai gerar o que é para gerar, porque o casamento do inversor pode estar incorreto.
tá? Então vamos trazer isso aqui até com cases, né? Eu monto aqui algumas coisas para mostrar para vocês e vou mostrar uma simulação de PVSys também. Então olha lá, nesse slide aqui, pessoal, eu botei ali, né, o kit sofá, o kit A com o inversor da Sofá, né, que é a marca que eu represento. É um inversor de 5K que está ali, né, que vocês podem ver ali do lado esquerdo. A nossa corrente de operação é 15 amperes desse inversor, e eu trago um painel da Trina de 570, tá? Do lado direito, eu coloquei alguns inversores de mercado que eu não fiz questão de colocar o nome, né, das marcas. Mas aqui, um inversor de 5K também, e eu coloquei ali, ó, corrente de operação, ou seja, tem inversor no mercado que ainda está com corrente de operação de 12,5, 13, 13,5 e 14. E quando eu falo isso, eu estou falando de inversores consagrados do mercado. Não estou falando de novas marcas, não. Estou falando de, fato, inversores que vocês utilizam no dia a dia, por sinal. Então, vamos analisar agora o casamento de painel e inversor. Por exemplo, o painel 570 da Trina, ele tem uma corrente de operação ali de quase 15 amperes. Então, quando você faz o casamento com o inversor, que você tem isso aqui, ó. Simples assim, ó. Você tem um casamento correto com o inversor da Sofá, não é porque pela Sofá, é porque você teve a preocupação de casar a corrente do inversor com a corrente do painel, né? Você fez uma análise técnica correta. E com o da concorrência, você pode ter isso aqui, ó. Você pode ter painel de 15 amperes conectado no inversor de 12,5, de 13, de 14 amperes, que tem vários mercados que tem essa configuração. Então, isso aqui, pessoal, é um argumento de venda. Se você tem um casamento correto de painel inversor, você pode explicar isso para o teu corrente, olha, para o teu cliente. Olha, eu tô te oferecendo um painel que vai casar com esse inversor, ele vai te entregar toda a energia que ele pode gerar. Em contrapartida, o meu concorrente está te oferecendo um painel que está casado com outro inversor, que ele não vai te entregar toda a corrente, que é esse exemplo que eu dei aqui. Vamos para outro exemplo agora. Beleza, eu trouxe aqui só para mostrar que, de fato, os inversores monofásicos da Sofá eles estão bem atualizados. Por exemplo, esse aqui é o nosso último lançamento. É um inversor monofásico de 7,5, e vocês vão ver aqui, quer dizer, não sei se dá para ver direito, mas aqui na corrente de operação é um inversor que já está com 18 amperes. Né? Então, eu sei que todo mundo vem aqui dizer qual é a corrente de operação do seu inversor, o nosso é 18. Ou seja, o nosso está pronto para painel até de 700 watts, esse inversor. Vamos lá. O exemplo agora é com ele, por sinal. Então, eu vou pegar um painel de novo da Trina, agora de 660 watts, com um inversor da Sofá de 7,5. Mais uma vez eu vou trazer os meus concorrentes aqui, que tem as mesmas correntes de operação, pode ser 12,5, pode ser 13, pode ser 13,5, pode ser 14 amperes. Vamos analisar rapidinho o casamento. Bem, esse painel de 660 é um painel de última geração aqui da Trina, né? Tem várias novas tecnologias aí que todo mundo fala, N-Type, HJT, Topcon e etc. Esses painéis todos eles têm a característica de corrente mais alta. O painel da Trina de 660 já está com 17,5 quase de corrente. Aqui é mais crítico, pessoal, o problema. Porque aqui a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter um painel que pode gerar 17,5 de corrente e conectado inversor de 12,5, de 13, de 13,5 e de 14. Pessoal, isso aqui é uma perda gigante de energia. E é o que eu vou estar mostrando para vocês no próximo slide. Ali, mais uma vez, o nosso inversor monofásico de 7,5, ele já tem 18 amperes de corrente, então seria um casamento correto. Então, tudo que o painel produzir, o nosso inversor vai conseguir entregar para o cliente. Né? Então, isso aqui numa análise técnico-financeira, VPL, payback, etc., isso aqui vai dar o que é para dar. Né? E eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês, antes de mostrar o estudo no PVSys, um teste que eu tive aí o prazer de chefiar no passado, só para vocês entenderem um pouco. Simplificando bem o que está escrito nesse slide aqui, pessoal, é o seguinte. O teste foi feito em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Não é um lugar que tem uma radiação tão alta no Brasil, mas o teste foi feito lá, no laboratório lá. A gente tinha duas marcas de inversor. A marca A, que tinha uma corrente de operação de 11 amperes, a marca B, que tinha 14, e foi testado com módulos de 550, que tinha 13,5 quase de corrente de operação, pelo datasheet. O resultado é isso aqui, ó. Bem, isso aí é só mostrando para vocês que os inversores foram colocados lados a lados, né, para serem testados. A condição do painel era tudo para a mesma orientação e etc. E o resultado é isso aqui, ó.
Isso aqui é bem sério, tá, pessoal? Vamos lá. Ao meio-dia do dia 22 de março do ano passado, quando foi feito esse teste aqui, olha lá o que a gente teve. O inversor A, ele já estava lendo a corrente máxima, que é 11 amperes, ao meio-dia, sol a pico, dia de sol bonito. O inversor B estava lendo 13,7, estava lendo tudo que o painel estava entregando de verdade. E olha lá o mais gritante isso aqui, ó. Quando a gente vê a entrega de potência de cada um, olha aqui a diferença. Isso aqui a gente chama de clipping de energia, né? Quando você tem muita potência do painel que não está sendo entregue pelo inversor. Olha a diferença. 13,2%. Então, isso aqui é você fazer o casamento correto ou não. Isso aqui é um exemplo, tá? Que fique bem claro. Eduardo não está falando para vocês aqui que a diferença de um kit para o outro no mês vai dar 13%. Eu estou falando que em alguns horários do dia, nesse caso ao meio-dia, com sol a pico, a diferença de um inversor, de um kit para o outro, foi 13%. Tá? É isso que eu estou falando para vocês. É por isso que eu disse para vocês que isso aqui impacta muito na análise financeira, payback e etc. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma das formas da gente sair da guerra de preço. Porque eu vou mostrar para vocês que o inversor que tem corrente menor, ele tende a ter um valor de kit menor. Só que ele entrega menos. Em compensação, o outro que pode ser um pouco mais caro, ele vai entregar mais. E eu vou mostrar um estudo de payback para vocês aqui, para vocês entenderem que o barato pode ser caro. Tá? Então, assim, e a gente sabe que o mercado está muito voltado para preço. Né? Então, isso aqui é um ótimo argumento para você conseguir vender um kit com um casamento correto entre painel e inversor para o teu cliente. Tá? E conseguir desbancar um pouco mais a concorrência que não se atenta nesse tipo de configuração. Tá bom? Vamos lá. Bem, esse aqui é o slide que é o derradeiro, né? Vamos dizer assim. Esse aqui ele demonstra de fato tudo isso que a gente conversou desde o início da nossa apresentação. Né? Então aqui é o seguinte, a gente tem uma simulação em Fortaleza, aqui sim, irradiação alta, né? no Ceará, no Nordeste. Vocês podem ver ele 5,77 de média, muito alto. Aqui mais uma vez foi feito com painel Trina de 635, tá? Corrente de operação muito alta, 13,17,4 ali, como vocês estão vendo. Aí o resto é só mostrando o kit fotovoltaico, né? Então tem que ter string box, tem que ter estrutura, tem que ter o cabo. Vamos lá. Opa, acabou voltando. Beleza. Tá aqui os dois kits que foram testados, pessoal. O kit de cima, mais uma vez, a gente colocou o Solfar ali, de 7,5 com corrente de 18 amperes. O kit de baixo foi um kit com corrente, com 13 amperes de corrente. Mais uma vez, esses kits de 13 amperes, eu tenho certeza que muitos de vocês já venderam no mercado. Vamos ver o que acontece na prática. Vamos lá. O primeiro ponto que a gente analisa é isso. A corrente do inversor lá do 7,5 da Solfar é 18, que casa muito bem com o painel da Trina de 17,4, quase. Aqui no concorrente tem uma corrente de 13, que não casa bem com um painel de 17,4. Né? A gente já consegue ver ali que tem uma discrepância muito grande. Vamos ver o que acontece na prática. Bem, na prática é isso aqui, tá, pessoal? Esse preço de mercado eu peguei uns 2 meses atrás, tá? Pra vocês entenderem. Na prática, o valor do kit do Solfar está uma média ali de 26.900 e alguma coisa. Somado com o serviço, a gente tem alguma coisa de uma solução de R$40.022. Embaixo, a gente vai ter, somando o kit mais o serviço, o valor do serviço vocês estão vendo que é o mesmo, né? A gente vai ter alguma coisa na casa de 39.215. Isso dá uma diferença aí, pessoal, de 2,5%. Então, o kit da Solfar ele pode ser 2,5% mais caro do que o kit de um concorrente meu, tá bom? Vamos ver na prática o que acontece. Beleza, energia gerada, né? Então, essa questão é energia gerada no mês, tá? Então, no mês, a gente vê que o kit Solfar, que é 2,5%, pode ser 2,5% mais caro, ele vai gerar mais do que o kit de baixo, por causa do casamento de painel e inversor. Né? Então, ali a gente tem 1.270 kW de energia gerado para o Solfar e para o inversor concorrente 1.187. O que isso representa? Isso aqui, ó. Beleza. Isso representa que o inversor, um kit mais caro, com o casamento correto, vai te dar um payback, por exemplo, de 3,5 anos. Ou o kit mais barato,
com o casamento de painel inversor não tão bem adequado, vai te dar um payback de 3 anos e 7 meses. Ou seja, isso aqui que eu falo para vocês que é vender gato por lebre, é o barato que sai caro e etc. Então, pessoal, isso aqui é uma das formas da gente sair um pouco da guerra de preço. É mostrando que o produto, que tem um kit que às vezes pode ser um pouco mais caro, ele vai de fato te gerar mais energia e vai te gerar mais vantagem na análise técnica financeira, payback, VPL, qualquer outro comparativo que vocês possam estar utilizando no dia a dia. Então, isso aqui, de fato, vocês podem estar aplicando na semana que vem, né? A partir do próximo dia útil aí que vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, e isso aqui ajuda a desbancar a concorrência, porque você não precisa necessariamente sempre estar vendendo mais barato. Você vai precisar necessariamente analisar o que você está vendendo e explicar para o teu cliente, para que, mais uma vez, você não tenha muito painel para pouco inversor, né? Então, isso aqui é o trabalho que a gente está fazendo, né, no mercado, para que a gente tente fugir um pouco dessa questão de guerra de preço, da narrativa de preço, porque isso não é bom para ninguém, né? A gente já sabe disso que não tem fim, baixar preço, baixar, não tem fim. Só que se você tem argumentos para realmente você explicar para o teu cliente o porquê que ele deveria ir para uma solução ou para outra, fica muito mais fácil você, de fato, estar fechando os seus negócios, né? Então, isso aqui que eu quis deixar para vocês, pessoal. E antes de encerrar aqui a minha apresentação, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Sofá, a gente está aqui, a gente trouxe 2 inversores, o inversor 5K da geração que a gente não vende mais e o da geração atual, para vocês verem a diferença. Eles estão abertos ali, então tem o nosso engenheiro, o engenheiro Bruno, que vai estar fazendo ali toda a explicação da evolução dos inversores. Inclusive, a gente fala bastante dessa questão de corrente e a gente quer entender também como é que vocês estão fazendo o casamento do kit solar que vocês oferecem ao mercado, né, ao cliente. Então é isso, muito obrigado, ótimo fórum e a gente se vê por aí. Valeu, até mais.